Ainda no assunto sobre a Bíblia, porque a Bíblia é dividida entre essas duas partes, do Antigo e do Novo Testamento, neste vídeo falarei um pouquinho sobre a aliança em si. Nós vimos que a forma com que Deus se relaciona com o seu povo é através da aliança. Aliança é uma outra palavra para testamento. Então, quando a gente pega a Bíblia e vê lá Antigo Testamento e Novo Testamento, nada mais, nada menos é que Antiga Aliança e Nova Aliança. Lembrando, Deus criou o universo, os seres humanos, de forma perfeita, e o ser humano decidiu, por sua livre e espontânea vontade, se rebelar contra Deus. Com isso, ele se separou de Deus, ele rompeu este relacionamento que Deus tinha com o homem. Nas pessoas de Adão e Eva, o relacionamento, a aliança entre Deus e o ser humano foi rompida. Deus poderia ser totalmente justo se ele não só respeitasse a decisão do homem de romper esse relacionamento com ele, mas também se Deus castigasse imediatamente o ser humano. No momento em que Adão e Eva pecou, seria totalmente justo se Deus eliminasse, extirpasse Adão e Eva da existência. Mas não foi isso que Deus fez. Deus optou em criar um mecanismo, um modo, um plano para que este relacionamento com o ser humano ele fosse feito novamente, para que essa barreira, essa queda que foi feita através do pecado do homem, isso fosse curado. E é por isso que Deus se revela, Deus se relaciona hoje com o ser humano. O ser humano, por sua livre e espontânea vontade, habilidade, força, jamais tem capacidade, potencial para de novo voltar ao relacionamento com Deus, buscar a Deus. Precisa haver uma ação, uma predisposição, uma ação do próprio Deus. Deus então vai atrás do ser humano. E a Bíblia nada mais é do que a revelação de Deus para a humanidade. É a história da redenção, é a história de como Deus está trabalhando para romper essa barreira que o homem criou entre Deus e o ser humano. Há debates se existem apenas uma aliança durante a história de Deus com os seres humanos, ou se são várias alianças no sentido de que uma não tem nada a ver com a outra, ou se uma está totalmente relacionada com a outra no sentido de ser uma única aliança e as posteriores são apenas acréscimos às anteriores ou são alianças com mais diferenças. Há debates contra isso, mas o principal aqui que eu vou falar é de algumas alianças, alguns momentos na Bíblia em que Deus faz aliança com os homens. O primeiro momento importante em que Deus faz uma aliança com o homem é assim que é findado o dilúvio. Quando o dilúvio acaba, Deus se mostra para Noé e faz ali uma aliança. Aliança nada mais é do que promessas que Deus dispensa para os seres humanos e requer com isso obediência. Posteriormente, uma aliança muito importante que Deus faz na Bíblia é com a figura de Abraão. Deus chama Abraão. Abraão não conhecia Deus. Abraão era de uma outra religião. E Deus se mostra para Abraão e com ele faz uma aliança. Um próximo novo momento importante em que Deus irá fazer uma aliança é uma aliança igualmente importante em que, na verdade, Deus vai formar uma nação, um país, que é a aliança feita no Sinai através de Moisés. Uma família foi para o Egito, uma família de descendentes de Abraão,
E de lá, Deus resgatou essas pessoas e criou, a partir dessas pessoas, uma família muito grande, uma nação, a nação de Israel. Essa nação operava através da lei mosaica. Foi uma aliança que Deus fez com uma nação específica. O propósito de Israel, um deles, era anunciar o Deus verdadeiro para outras nações. Era que Israel fosse uma espécie de intermediária, uma nação intermediária entre todos os habitantes da terra e Deus. Era para o mundo olhar para a nação de Israel e identificar ali o único Deus poderoso e, através de Israel, o nome do Senhor ser proclamado e, assim, a história da redenção dar o seu prosseguimento para a conclusão que Deus tanto almejava e continua sendo a redenção de todas as coisas. Israel não se dá muito bem nessa tarefa e Deus anuncia que um dia faria nova aliança. Olha só. E essa nova aliança é concretizada em Cristo, quando ele veio e na ceia, na última ceia, ele diz: este é o meu corpo, que é partido por vós. Este é o sangue da nova aliança. Enfim, aquela nova aliança, aqueles propósitos que a nação de Israel não foi suficiente para concretizar. Sim, Jesus agora estava dizendo: chegou a era da nova aliança, chegou a era do Novo Testamento, em que aquelas promessas, aqueles propósitos que a nação de Israel não foi capaz de concretizar, sim, agora em mim uma nova aliança estará sendo inaugurada. Um dos propósitos dessa nova aliança é que Deus pegaria as leis, Deus mesmo pegaria as leis, que é o que Deus requer do ser humano, e colocaria dentro do coração do seu povo, daquelas pessoas que são o seu povo. E assim, essas pessoas que são o povo de Deus conseguiriam cumprir os mandamentos de Deus, fazer a vontade de Deus e anunciar Deus a todas as nações da terra. É por isso também que a Bíblia ela é baseada nesse fio condutor que é chamado de aliança, que é o relacionamento de Deus com o povo. Este relacionamento existe hoje para a redenção, para a cura desta queda que nós estamos. Esse relacionamento está sendo restaurado através da aliança, através destas promessas que Deus faz aos seres humanos. E não tem como entender a Bíblia se não entendermos a criação, se não entendermos o que foi a queda, se não entendermos o que é este relacionamento com Deus, que é a aliança, que é o testamento, que é uma ação primária de Deus indo atrás do ser humano. E assim, requerendo do ser humano a obediência. É algo que o ser humano por si só não tem, não teria, nunca terá capacidade de fazer. Correr atrás de Deus. O homem sequer tem sensibilidade para entender que o seu relacionamento com o seu Criador está rompido. A gente vê muitas pessoas sequer tendo consciência de pecado, sequer acreditando em Deus. Ou seja, exemplificando tamanha queda, tamanho estado de ruptura que o ser humano natural, a partir de Adão e Eva, tem de Deus. Se Deus não for atrás desse ser humano, nenhum ser humano desse irá procurar Deus, nem nos seus maiores momentos de dificuldades da vida.